Essa é mais uma obra do canal Universo Vivo. Digite @Universo Vivo no YouTube e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo. O que eu levei do seminário foi um desejo de querer mais. Havia algo nele que estimulava uma vontade dentro de mim de fazer todas as coisas que eu quis fazer, mas nunca ninguém me disse que eu poderia fazer. Acredito que, ao sair de lá, me senti confortável, pelo menos, com a ideia de que há algo em mim que, se aprender a usar corretamente, posso realmente conquistá-lo, mesmo sem saber como. Acredito que foi como o ponto de partida para mim e o que mais obtive nesse seminário. Acredito onde Acredito que onde fomos a partir dali foi que, naquela época, havia apenas talvez meio-dia. Era um seminário de um dia e era estruturado em torno do material de Earl Nightingale, claro. Não era tão prolífico como é hoje, embora fosse tão energético, talvez até mais. Hoje em dia, parece haver um fluxo mais suave, uma apresentação mais estruturada, mais organizada, tal forma que um indivíduo possa realmente pegá-lo e usar uma abordagem passo a passo, trabalhar como processo criativo naquela época. Era mais do tipo, por que, por que não se olhar e tentar reconhecer que há potencial dentro de você e que você pode estabelecer uma meta? O que eu fiz naquela época, sentado na primeira fileira no seminário, por volta de 1970, 71, peguei algo chamado cartão de meta, que não era tão bonito, organizado ou arrojado como é hoje. Lembro-me de Bob mencionar que, se você pegar um cartão e escrever algo que deseja fazer, e ler todos os dias, e se esforçar ao máximo todos os dias, vai alcançá-lo. Não sei quantas pessoas escreveram algo naquele dia, mas diria que a maioria delas realmente escreveu. Isso teve um impacto profundo em mim, a ponto de eu escrever o que eu iria fazer, o que Proctor estava fazendo, e o mais importante, que faria isso com ele. Tenho certeza de que eu também disse a ele em várias ocasiões naquele dia em particular, mas eu era apenas mais uma pessoa na plateia. Ele provavelmente ouviu essa história de várias pessoas ou relacionadas a metas semelhantes. No entanto, eu sabia que ia conseguir, mesmo sem saber como. Ele estava produzindo um programa e eu me identificava muito com a maneira que ele explicava as coisas. Muitas pessoas falavam como fazer em seus seminários, e eu já havia sido exposto a treinamentos relacionados ao produto como eu vendia naquela época. Mas ele chegou a um ponto em que, de repente, você pode ver que era possível, mesmo sem um método especial ou um metódico para fazer isso. Quando saí daquele dia, com um cartão 3x5, com algo escrito nele, algo como: eu vou alcançar o que Proctor está fazendo. E o mais importante, vou fazer isso com ele. Não sabia como exatamente, mas tinha essa crença interna que estavam começando a se fortalecer. E a partir daquele momento, eu continuei frequentando todos os seminários que eram realizados, não importavam onde fossem. Eu estava presente em todos os seminários, em todas as cidades: Chicago, Toronto, Londres, Kingston, Montreal. Não importavam onde acontecessem, eu estava lá. Minha presença frequente chamou a atenção de Proctor, e ele começou a se perguntar quem era esse cara. Logo ele começou a me chamar, e nossa relação se desenvolveu, tornando-se uma amizade muito boa. O resto, como se costuma dizer, é história. Trabalhei com todas as principais empresas e pessoas de todas as esferas da vida, desde times profissionais de hóquei e beisebol até grandes corporações. Não me arrependo nem por um dia, apesar dos desafios que enfrentei. Portanto, vamos receber o John calorosamente enquanto ele sobe ao palco. Sabe, toda vez que eu começo algo assim, gosto sempre de começar com as bolas. E uma das razões pelas quais eu uso isso é porque teve um impacto tão dramático em minha própria vida, e eu sabia que isso funcionava de forma física, quando apenas olhava e contemplava. Mas eu não tinha certeza de como funcionava em todos os outros aspectos. Eu conheço muitas pessoas que, quando entendem como isso funciona, percebem que, se colocarem um ponto de luz, só receberão um pouco de luz de volta. Em outras palavras, se você gastar muito tempo reclamando sobre o que está errado na luz, é basicamente a única coisa que encontrará de volta em sua vida. Gosto de colocar de outra maneira. Se você quiser olhar pelo lado científico das coisas, dirão que, para cada ação, há uma reação igual em direção oposta. Se você quiser ir para o outro lado para ver o que os teólogos ou filósofos têm a dizer, eles vão lhe dizer exatamente a mesma coisa. Eles dirão que, como você semeia, assim você colherá. Então, uma maneira que eu gosto de usar isso. E funciona assim: a única coisa que pode fluir para a sua vida, ou para a minha, seja financeiramente, pessoalmente, ou sua vida familiar, é uma coisa certa.
essa única coisa é baseada no que está fluindo para fora de sua vida. O que pode fluir para a sua vida é baseado no que está fluindo para fora dela. Eu sei que sempre que estou sentado em casa e alguns dos amigos dos meus filhos vêm, ele sempre os leva lá. E eles perguntam, o que é isso? E ele vai pegar e dizer, bem, veja o que isso significa. Se você colocar um pouco, você recebe um pouco. E se você colocar muito, você recebe muito. É assim que funciona. Agora você vê, podemos fazer o que é chamado de escolha consciente aqui hoje sobre o que vamos tirar desse programa. Se você quiser gastar um pouco de tempo tentando descobrir por que esse programa não vai funcionar, eu garanto que você vai encontrar. Mas há apenas uma razão pela qual você pode encontrar algo errado com qualquer coisa. E é porque deve haver algo certo com ela. Você não pode ter um sem o outro. Quero dizer, como você saberia o que é um bom contra-cheque se você não conhece um contra-cheque ruim? Não dá para ter um quente sem um frio. Não dá para ter um alto sem um baixo. Todos os livros que estamos usando aqui, o livro que Bob estava usando, Pense e Enriqueça, ele tem um lado dentro e um lado de fora. Tem um verso e um anverso. A coisa mais interessante que descobri sobre isso não faz muito tempo. Foi quando eu estava conduzindo um seminário em Calgary. Eu estava em um lugar chamado Port Ocal. Eu estava lá embaixo no porão, conduzindo esse seminário em um lugar assim, mas havia menos pessoas. E no fundo da sala havia uma magnífica janela de vidro, e ao olhar através dela, podia-se ver a magnificência das montanhas. E ao longo do topo das montanhas, podia-se ver os picos cobertos de neve, e o sol refletia diretamente sobre o topo delas. E eu fiz uma analogia rápida. Eu disse, não é interessante que a única razão pela qual podemos apreciar a magnificência daquela montanha é porque ela está situada no que é chamado de vale? Agora, todos aqui têm a capacidade de fazer apenas uma das três coisas. Você tem a capacidade de pegar qualquer coisa que vai ouvir. Quero dizer, enquanto você está sentado aí, você pode pegar e reunir todas essas informações e completamente rejeitá-las. Você pode fazer isso. Ou você pode pegar todas as informações e negligenciá-las. E é o que muitas pessoas fazem. Elas as recebem e as negligenciam. Ou você pode pegar as informações e aceitá-las. Agora eu vou fazer uma sugestão a todos vocês. Quero que vocês apenas se sentem aí e realmente pensem sobre isso. Não aceite o que ouve. Não rejeite o que ouve. Por favor, não negligencie o que ouve. Mas você sabe, só um tolo não pegaria uma ideia e examinaria essa ideia. Brincaria com ela para ver se ela mudaria, se ela se alteraria ou se ela melhoraria o resultado para uma vida melhor e feliz, saudável e produtiva. Sempre senti isso e acho que aprendi isso ao longo de vários anos, que a maior tarefa que tenho quase todos os dias da minha vida é pegar uma ideia que tenho e a comunicar essa ideia para outros indivíduos de uma maneira que enriqueça a vida deles. Pode-se dizer que essa não é a coisa mais fácil do mundo de se fazer, mas é simples. Acho que a melhor história que ilustra isso é mais ou menos assim. Uma vez um professor apareceu em uma universidade como esta, entrou pela porta dos fundos e todos os colegas o abordaram. E ele estava em uma convenção e disse, Doutor, estamos muito felizes por você estar aqui. E ele disse, o que está acontecendo? E eles responderam, bem, há 500 pessoas aqui e o palestrante convidado não apareceu. Então eles disseram, e você foi anunciado como palestrante convidado. Ele ficou um momento em silêncio e disse, espera aí, eu não quero dar uma palestra para todos os meus colegas. E então ele perguntou, qual é o assunto? E eles responderam, é isso que você vê, você é o único que apareceu sem seu cônjuge, por isso você vai dar a palestra. O assunto é sobre sexo. E ele respondeu, oh não, não sou eu. Não vou lá na frente de todas essas pessoas que me conhecem e, justamente nesse momento, o nome dele foi anunciado e ele subiu ao palco. Ele ficou atrás do púlpito e deu uma apresentação de 40 minutos que impressionou a todos. Depois que tudo terminou, ele recebeu uma ovação de pé e foi embora para casa se sentindo muito bem. Ele até pensou em entrar no circuito de palestras depois disso. Conheço muitas pessoas assim. E ele entrou pela porta e sua esposa Marta o cumprimentou com um grande abraço e um beijo e disse a ele, bem querido, como foi sua convenção? Ele respondeu, bem, na verdade foi ótimo, eu fui o palestrante convidado. Ela disse, bem querido, sobre o que você falou? Agora ele não é um cara bobo, certo? Ele disse, querida, ela vai ficar acordada a noite toda se eu contar a verdade. Ele disse, querida, eu falei sobre velejar. Ela explicou, Jorge, você não sabe nada sobre velejar. Bem, ele sabia que eles não sabiam disso, e eles parecem gostar. Então foram para a cama.
Agora, no dia seguinte, Marta estava fazendo compras. Todas as garotas estão na convenção agora, apenas para mostrar como duas pessoas estão falando sobre quem elas pensam que estão falando sobre a mesma coisa, mas na realidade não estão. Elas acham que estão, mas têm duas ideias diferentes. E todas avistaram Marta e correram até ela. E disseram: Marta, não sabia que Charlie era uma autoridade no assunto. Oh, ela disse. Meninas, ele não é realmente um velho tolo, ele só fez isso 2 vezes. E você sabe, na primeira vez, o chapéu dele caiu, e na segunda vez, ele caiu para o lado. Agora, existem duas pessoas que pensam que estavam falando sobre o mesmo assunto. Bem, a ideia com a qual estamos lidando aqui hoje é pegar uma ideia que temos, transferir essa ideia para você como indivíduo. Mas só há uma maneira de fazer isso. Você tem que deixar de lado a resistência. Você tem que soltar um pouco, porque pode ser um pouco perturbador. Algumas das informações perturbam as pessoas às vezes, realmente perturbam. Havia um bispo, Shin, que dava uma ótima palestra todo domingo à tarde. Em um domingo à tarde, ele estava dando uma palestra. Um homem levantou a mão e disse: Segure um peixe se você não acredita em toda essa conversa, cara. Oh, ele disse: Eu acredito em tudo. Disse: Vamos lá, bispo. Você não acredita naquela história de Jonas estar no estômago da baleia? Eu acredito. Vamos lá, bispo. Não é Jonas no estômago da baleia. Disse: Vamos lá, você é adulto, não é? Ele disse: Não, eu acredito. Disse: Bem, me diga, bispo, como você vai provar isso? Bem, ele disse: Eu vou te dizer o que, quando eu chegar ao céu, vou perguntar a eles. Vou dizer: Diga, você tem um bispo. E se você não o encontrar lá, então você pode perguntar a eles. Então você vê, se você quiser realmente rejeitar isso, e se quiser negligenciar, vá em frente. Eu sei que a informação funciona. Na página 3, bem no topo, está a sugestão de uso deste programa. E você sabe, o Bob mencionou anteriormente que eu realmente peguei essas ideias e as fiz funcionar. Na verdade, posso me lembrar quando peguei as informações deste programa. Acredito que tenha sido em liderar o campo de Earl Nightingale. Eu recebi uma sugestão de como usar esse programa, o que levou 5 minutos. Bob estava trabalhando com o Nightingale naquela época, e ele me vendeu um programa por $245. Isso foi em 1968, e naquela época era muito dinheiro. Isso ainda é muito dinheiro para muitas pessoas. Agora aqui está o que você faz. Você pega essa fita e coloca no gravador de fita cassete. E eu não tinha um gravador naquela época. E o que você faz? Ele disse que você ouve a primeira fita durante toda a semana e depois passa para a segunda fita e ouve durante toda a semana. Essa era a forma sugerida de usar o programa naquela época. Portanto, você vê, eu acompanhei o desenvolvimento desse programa, não apenas acompanhei, mas também fui capaz de maximizá-lo, do que qualquer indivíduo que eu conheça e que já tenha passado por este programa. E eu posso dizer isso com convicção. Posso dizer isso com comprometimento. Então, deixe-me apenas guiá-lo por alguns passos. Você nasceu rico? É o início de uma jornada empolgante que você está prestes a embarcar. E como todas as jornadas que são devidamente planejadas e totalmente apreciadas, você deve ter esses 4 pontos básicos. Você precisa trabalhar esses 4 pontos básicos. Veja, é a antiga ideia que existem duas palavras simples que podemos implementar para realmente obter os resultados que queremos. A primeira é ordem. Ordem é a primeira lei da criação. E a segunda palavra é movimento. E quando você tem ordem e movimento trabalhando em sua vida, começa a se desenvolver um padrão de crescimento. Acredito que tentamos chegar aqui sem primeiro preencher a lacuna desses passos ao longo do caminho. Portanto, se tivermos a ordem, que é tomar a decisão de que não importa onde esteja, não importa o quão bem esteja indo, posso fazer melhor e vou estabelecer um objetivo para fazer essa ordem. Então, usamos o movimento, que é conhecido como o sistema. E eu acredito que você nasceu rico é um sistema. Não acredito, eu sei. Você não precisa acreditar em algo até entender. Depois disso, você não precisa mais acreditar. Mas a crença é o combustível para tirar do chão. Então, o primeiro passo é entender claro de onde a jornada começa. Um entendimento muito claro de onde a jornada começa. E eu não conheço ninguém que faça isso de maneira mais eficiente do que Robert, quando ele voltar para começar a preconceito básico e o procedimento criativo. Número 2. Pontos de verificação e a rota para ajudá-lo a permanecer no curso. Eu acredito que, na maior parte, muitos de nós sabemos o que queremos. E como Napoleão Hill disse repetidamente nesse ótimo livro, você deve saber o que quer, por que quer isso, quando quer e ter uma ideia de como vai conseguir isso. Vou repetir. Você deve saber o que quer, deve saber por que quer isso, deve saber quando quer
e deve ter uma ideia de como você vai conseguir isso. Então, precisamos de pontos de verificação e rota para nos ajudar a permanecer no curso. O terceiro ponto é entendimento claro do seu destino. Acredito que uma das melhores definições de sucesso que eu vi na minha vida é que o sucesso não é um destino, nunca foi. É algo chamado de jornada. Sempre foi uma jornada. Não é algo que você alcança, é algo que você está se tornando. Nunca termina. É infinito em termos de crescimento. E o quarto ponto, comprometimento. Você sabe, passei muito tempo estudando, como todos os livros, como Em Busca da Excelência e Busca pela Excelência. Eu sei que quando olho para Paul Hunt, penso muito em excelência. E sabe, a excelência é talvez uma das palavras mais importantes em sua vida. Bem, uma das razões para isso é que Paul sabia sobre excelência 20 anos atrás. Sua empresa publicou algo chamado como Em Busca da Excelência. Mas o que a palavra realmente significa? Ouço as pessoas dizerem excelência nisso, excelência naquilo. O que a palavra significa para você? Bem, tenho que lhe dizer que a palavra realmente significa um comprometimento com a conclusão. Amigos, você nunca devem esquecer que excelência é simplesmente um compromisso com a conclusão. Os passos não são fáceis, mas a compreensão dos passos é fácil, se você lembrar que é um compromisso com a conclusão. Isso significa concluir as coisas em casa, significa concluir as coisas no seu trabalho, significa concluir os compromissos na sua vida pessoal. É um compromisso com a conclusão. Você concordará que uma pessoa seria tola ao se convencer de que está atualmente em Atlanta, Georgia, e que seu destino é Dallas, se na verdade estivesse em Calgary, Alberta, com Dallas como seu destino. Muitas pessoas que estão tentando estabelecer um objetivo não sabem onde estão. Consequentemente, elas não sabem como chegar lá. Por incrível que pareça, este é um erro clássico de milhões de pessoas cometem filosoficamente em suas vidas. Elas não são completamente honestas consigo mesmas quando se trata de reconhecer onde estão atualmente, onde estão presentemente. Respostas honestas para cada pergunta e consideração cuidadosa de cada exercício e sugestões indicarão claramente 3 pontos. E é disso que trata esse programa. São esses 3 pontos onde a sua jornada começa. Isso é o número 1. Número 2, os ajustes mentais que devem ser feitos. Deixe-me dar um exemplo. Sempre que trabalho com jovens, eu adoro trabalhar com jovens. Eles só precisam entender o que é um ajuste mental e eles farão mais rápido do que você e eu. Você sabia que seus filhos, eles só têm 2 chamadas decidir? Você e eu temos que mudar nossa mente. Podemos ensiná-los como fazer um ajuste mental. E é aqui está o principal ajuste mental que todos nós precisamos fazer. Um simples. Você deve considerar todas as adversidades, todas as circunstâncias, todas as condições em sua vida como se fosse um investimento, no qual você pode atrair e aprender mais sobre o crescimento em sua vida. É um investimento somente. A diferença é que atrairíamos tudo o que fazemos. E número 3, o tempo aproximado que levará para completar a jornada. O tempo aproximado que levará para completar a jornada. Agora, antes de você se envolver no programa Você Nasceu Rico, forme a atitude de que este programa foi preparado especialmente para você. Isso é para você, isso não é para mim. Isso não é apenas para mim, não é apenas para Bob, é para você, especialmente preparado para você. Imagine que o palestrante é um amigo pessoal. Claro, alguém que você escolheu como seu mentor. Eu me pergunto, quantos de nós temos um mentor? Eu sempre digo desde o início que é realmente um programa que diz para você fazer um compromisso consigo mesmo e de seguir todas as instruções necessárias para alterar, e você vai ouvir essa palavra muito, para alterar o velho condicionamento. Agora eu quero que você pense, o que é seu velho condicionamento? Você já percebeu que às vezes temos essas lembranças dolorosas, essas pequenas coisas irritantes que nos atacam quando estamos tentando fazer algo, ou nos dizem que não podemos fazê-lo, porque não podemos fazer todas essas coisas que nos agarram como dúvidas e palavras. Isso é seu condicionamento. Sabe, eu daria qualquer coisa se uma pessoa apenas agarrasse uma ideia simples. Toda vez que você receber um feedback dizendo por que você não pode fazer algo, apenas lembre que isso não é um reflexo do seu potencial ou de quem você é como pessoa, mas sim um reflexo do seu condicionamento. Eu daria qualquer coisa para que uma pessoa entenda que, quando você se sentir que não consegue fazer algo, você só precisa lembrar que isso é um reflexo do seu condicionamento e não um reflexo do seu potencial. Agora, eu quero que você pense nisso.
Todo mundo está familiarizado com o grande Bruce Lee, talvez o maior artista marcial que já existiu. E você sabe, ele também foi um grande professor. E muitas vezes as pessoas vinham até ele e diziam: Mestre, você poderia nos dizer como poderíamos ser grandes artistas marciais como você? Então ele os levava para uma pequena academia e demonstrava alguns de seus movimentos. O que ele estava fazendo era tentar entender em que nível eles estavam, pois eles diziam que a maioria das pessoas tinham informações erradas sobre artes marciais, assim como muitas pessoas têm informações equivocadas sobre a palavra sucesso. A palavra sucesso significa a realização progressiva de um ideal digno. E depois de levá-los por esse pequeno exame, ele se sentaria à mesa e colocaria em uma extremidade. Ele se sentaria na outra extremidade e colocaria um copo de refrigerante na frente deles e diria: Quero que você olhe para isso e deixe representar. Pense nisso. Agora quero que você deixe este copo de refrigerante representar seu conhecimento, o que você sabe ser a verdade. E ele disse: Quero que você deixe essa água clara representar o que é a verdade. Isso é o meu conhecimento. Isso é o que eu aprendi. E ele disse: Isso é o que você quer de mim. Isso é o que você deseja. Eu quero que você pense em um passo aqui. Com frequência olhamos para a vida e vemos coisas que realmente admiramos. Vemos talvez pessoas e pensamos: o que eu daria para ser como essa pessoa? Olhamos para o que eles têm e dizemos: o que eu daria para ter o que eles têm? Observamos o que eles fazem, o que eu daria para fazer o que eles fazem? Se ao menos soubéssemos que o que estamos vendo não é mais o que nosso próprio pensamento rejeitados. Eles aceitaram pensamentos que rejeitamos. Então é isso que Bruce Lee disse: Eu não posso te dar o meu conhecimento porque há muito do seu. No entanto, ele disse: Se você estiver disposto a abrir mão do seu e abrir um espaço para o meu, então podemos trabalhar juntos. Mas enquanto você segurar isso, eu não posso te dar isso. Pense sobre isso. Você está preparado para deixar ir o que você aprendeu e, com isso, não quero dizer apenas descartá-lo, mas examiná-lo e considerar uma nova ideia que você ouvirá em 2 dias aqui? Uma nova ideia para examinar essa ideia. Entreter essa ideia para ver se ela vai mudar, alterar ou melhorar o resultado final. Para uma vida mais feliz, saudável e próspera. Se você estiver preparado para fazer isso, este programa realmente funcionará para você. Funcionará de verdade. Vamos voltar para o livro comigo. Por favor, no segundo parágrafo, em vez de apenas ouvir a mensagem, perguntas e exercícios, pense. Pense em pensamentos profundos e penetrantes. Faça a si mesmo a pergunta do que isso significa para mim. Como posso aplicar essa ideia à minha vida? Lembre-se, não de como posso aplicá-la à vida de outra pessoa. Como posso aplicar essa ideia ao crescimento pessoal e ao desenvolvimento na minha vida? Será que as leis simples básicas da vida criam ou desintegram? Estamos avançando ou retrocedendo? E o último parágrafo: defina um período de tempo definido todos os dias, incluindo fins de semana e feriado, para a utilização adequada do seu programa Você Nasceu Rico. Em outras palavras, tome uma decisão. Veja bem, não temos tantos problemas quanto temos decisões a tomar. Com isso, não estou sugerindo que você deva ignorar os seus problemas. Eu nunca sugeriria isso. Mas você sabe, eu estou sugerindo que você possui o talento, a habilidade e o potencial para lidar com seus problemas, de forma que tenhamos tantos problemas quanto temos decisões a tomar. Digo isso para o uso adequado do seu programa Você Nasceu Rico. Você deve reservar períodos de tempos diferentes para trabalhar com ele. Você come todos os dias para nutrir seu corpo. Veja o programa Você Nasceu Rico como uma forma de nutrição saudável para sua mente maravilhosa. E use diariamente até que seu uso se torne habitual. Até que o uso se torne um hábito. Agora, em 2 minutos, vou chamar o Bob para explicar o conceito básico, que é a verdadeira estrela desse programa. O que você vai ver no quadro é tudo que se trata. Na primeira vez que fui apresentado a esse conceito, acredite, isso me atingiu. Teve um impacto tão grande em mim, embora não tenha mudado nada imediatamente. Mostrou-me um caminho a seguir. Em 1973, eu tinha algo escrito em um cartão de meta. Kurt tinha algo escrito em um cartão de meta. E nesse cartão havia algo muito interessante. Eu disse: em 1º de março de 1973, o que eu queria fazer era este próprio programa. Naquela época, eu não conseguia liderar este grupo. Você poderia dizer, em oração silenciosa. Eu não poderia ter liderado este grupo em oração silenciosa.
mas escrevi nele que em 1º de março isso é o que eu iria fazer. Agora, em 28 de março chegou. Agora eu compartilho isso com você para o seu benefício, não por dinheiro, mas para o seu benefício, porque alguém aqui hoje pode estar pensando exatamente o que eu estava pensando, talvez em uma área diferente. Eu absolutamente não tinha credenciais para fazer isso. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E durante 3 anos anteriores, 4 anos anteriores, onde quer que o Robert estivesse ministrando um seminário, eu estaria lá. Paul Hurt se sabe que eu voava para onde ele voava. Eu iria para onde ele estivesse e sentaria na primeira fila. Em casa, eu talvez tenha um par de milhares de cadernos de trabalho de seminários. Milhares de anotações espalhadas por eles, algo que nem consigo mais ler. Agora, em 28 de fevereiro, após 4 ou 5 anos de muitas dificuldades e muita dor, houve 4 ou 5 anos de muitas viagens e muitas coisas, muitas mesmo. Houve muitas situações. Sabe o que realmente aconteceu? Em 28 de fevereiro, eu não estava mais próximo do objetivo. Lembre-se, estava a apenas um dia de distância. Um dia. Eu não estava mais próximo de alcançar. Após 5 anos, meio desanimado e decepcionado, não é mesmo? Então, isso é o que aconteceu. Recebi um telefonema de Chicago. Era o Robert, em 28 de fevereiro de 1973. E ele disse: John, tenho más notícias para você. Não consigo chegar a Toronto, Chicago está fechado. E ele disse: você terá que fazer o seminário pela manhã. Agora aqui estava o que eu sempre quis. E a primeira coisa que me atingiu foi medo, pânico. Lembro-me de entregar a ele um cartão dourado. E ele disse que, obviamente, tinha algo a ver com o fechamento do aeroporto de Chicago. Mas no dia, funcionou. Mesmo que todas as aparências dissessem que não funcionaria. Eu tomei uma decisão. Essa era a minha compreensão. Isso era a dele. Eu tive que me livrar da minha para receber a dele. Isso é o que você vai precisar fazer hoje e amanhã. Então, o que você diz de trazermos de volta Robert para o restante da manhã para realmente fazer o processo criativo funcionar? Bob? Essa é mais uma obra do canal Universo Vivo. Digite @Universo Vivo no YouTube e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo.